Salve, salve! Diogo Ribas aqui. Para você que ainda não me conhece, seja muito bem-vindo ao meu canal. E hoje eu vou trazer para vocês um vídeo um pouco diferente, um vídeo aí trazendo um pouquinho do porquê eu faço o que eu faço. Então, nada melhor do que começar esse vídeo do que contextualizar vocês um pouquinho da onde eu vim, né? Como é que eu vim parar aqui, para vocês entenderem um pouquinho do porquê eu faço o que eu faço. Bom, voltando lá na minha infância, sempre fui um cara dos esportes, treinei judô durante muito tempo, junto com o judô fiz um pouco de natação. Judô fiz por mais tempo aí, devo ter feito 6 a 7 anos de judô. Quando eu tinha ali em torno dos meus 10 anos, acabei conhecendo minha primeira grande paixão, que foi o automobilismo, através do kart. Acabei entrando de cabeça nesse mundo, no mundo competitivo aí do automobilismo, né? Viajei o Brasil inteiro, competi diversos campeonatos e, um certo ponto, acabei tendo que largar essa carreira. Porém, mesmo depois de largar o automobilismo, eu sempre me mantive dentro do meio competitivo nos esportes, né? Acabei jogando handball pela escola, acabei jogando boliche competitivamente, fiz de tudo um pouco. E nessa fase também acabei descobrindo a academia, comecei a treinar, curti bastante ali uma época de treino junto com o Marquinhos, que hoje é meu sócio, né? Meu irmão de vida aí de muito tempo, e acabamos fundando a Pocai juntos. E agora contextualizando um pouco de como é que surgiu a Pocai, né? Como é que surgiu esse início aí da calistenia, né? Eu vim de uma fase onde eu tinha acabado de encerrar uma startup que tinha uma ideia muito legal, uma startup de mercado online, em que a gente acabou tendo alguns problemas internos entre a equipe, e a gente acabou achando melhor encerrar a operação. E logo que a gente encerrou essa operação, é, isso já tinha de 3 a 4 anos ali de muita dedicação, né, de muito estudo, e, enfim. E quando a gente encerrou essa operação, eu fiquei ali numa fase meio sem rumo, sem muito direcionamento do que fazer na vida, né? Então acabei ficando ali meio perdido. Foi uma fase muito ruim para mim em termos de mental, né, de psicológico. Acabei ficando completamente inativo durante bastante tempo ali, durante mais ou menos uns 2 anos, nesse limbo aí, sem saber o que ia fazer direito. E, consequentemente, acabei caindo no sedentarismo, parei de treinar, consequentemente, meu corpo acabou respondendo a isso, acabei engordando, minha autoestima só caiu, então virou uma bola de neve, né? Então tudo isso me levou também a uma fase em que eu me fechei muito do resto do mundo, né? Acabei ficando muito fechado no meu mundo, ficava muito em casa jogando CS. Foi uma fase que eu comecei a fumar muito e descontava muito em válvulas de escape, né? Como jogo, bebida, fumo, enfim. Foi uma fase bem obscura assim, em que eu acabei me isolando da galera. E um certo dia, com muito tato, o Marquinhos, meu sócio, meu irmão, né, me liga e fala, cara, vamos voltar a treinar. E na época eu lembro direitinho de que eu virei para ele e falei, bicho, não tem condição de eu voltar a treinar, não quero pisar na academia, não tenho disposição para isso, né? Para quem tá nessa fase assim, sabe que, cara, a energia, assim, a vontade, a disposição é muito pouca, então tava zero vontade de treinar, principalmente em academia, que eu já estava muito saturado daquele ambiente. E na época ele, com muito tato, ele virou e falou: bicho, eu sei que tinha uma barra e uma paralela aí no fundo da tua casa, você ainda tem essa barra e essa paralela? E eu lembro que eu falei: tem, tá aqui a barra, a paralela, tem muito tempo que ninguém não usa, né? Deve estar imunda a barra e a paralela, mas tem aqui. E aí ele falou: cara, vamos fazer um treino diferente, vou te apresentar um estilo de treino que você vai curtir, é um treino que você vai usar mais o peso do teu corpo e tudo. Na época ele já estava falando sobre a calistenia, né? E eu sem saber falei, cara, vamos nessa, vamos experimentar, né? Tô fazendo nada mesmo, vamos dar essa chance aí pra ele, né? E acabou que ele veio treinar aqui comigo, né? E na época ele já tava fazendo muscle up, aquela barra, pra quem não sabe, muscle up é aquela barra que você passa pra cima da barra, né? Você faz uma barra mais explosiva. E eu não fazia uma barra, aquilo ali mexeu com esse meu lado competitivo, né? E me despertou um pouquinho pô, esse cara tá sambando na minha fuça, tem alguma coisa errada. Pô, não é possível, né, que eu sempre tive uma condição física tão boa quanto, ou até muitas vezes melhor do que a dele, e nesse momento ele estava tão superior a mim, né, eu não conseguia fazer uma barra, e eu falei, cara, eu preciso de fazer alguma coisa a respeito, né, e aí começamos a treinar juntos, a gente marcou, começou a treinar todo dia, ele me mostrando muito sobre barra, paralela, flexão, e exercícios com peso do corpo, né, alguns exercícios um pouco diferentes, em que exigia mais de percepção, de ativação ali, consciência corporal, e aquilo foi sendo um desafio, né, em que começou
a me forçar a pensar também muito enquanto eu treinava, né? Que diferentemente da academia, que você fica ali naquele mesmo trilho mecânico, enfim, você não tem tanto esse pensamento, essa consciência aí de ativação. E em uma oportunidade ele virou e falou, cara, eu vou trazer um outro rapaz aí para treinar com a gente e tal. E eu falei, sem problema, pode trazer. Nisso ele trouxe o Jean, e o Jean, que hoje também é nosso sócio, também é irmão de vida, ele trouxe um par de argolas, e eu lembro direitinho desse treino. Foi um treino que, assim, explodiu minha mente em termos de desafio, assim, de consciência corporal. Foi a primeira vez na minha vida que eu fiz uma remada unilateral, que o Jean foi me corrigindo ali, foi me mostrando como é que ativava bem dorsal, qual era a posição de escápula que eu tinha que usar ali para o exercício. Enfim, foi um exercício que mudou minha percepção sobre treino, né? E depois desse dia, eu já vinha ali pesquisando alguma coisa ou outra, uma referência ou outra de calistenia, mas depois desse dia, eu comecei a devorar conteúdo de calistenia, né? Os meninos estavam muito à minha frente, então eu falei, bicho, eu preciso chegar neles de alguma forma, e comecei a consumir muito conteúdo de calistenia, inclusive conteúdos excelentes, excepcionais, a grande maioria conteúdo gringo, mas conteúdos muito bons mesmo. Eu vou até deixar nesse vídeo aqui na descrição do vídeo algumas dessas referências que eu usei para vocês também poderem usar, que são referências maravilhosas. Logo depois disso, né, que eu comecei a consumir conteúdo, eu vi também que eu precisava treinar mais que eles, porque senão eu não chegaria no nível em que eles estavam, né? Ou eu demoraria muito para chegar e aí eles já estariam mais à frente, enfim. E meu intuito ele era buscar um pouco isso, né? Buscar eles um pouco, né? E logo na sequência que a gente começou a treinar assim, estourou a pandemia. Então na época minha rotina já era nada, né? Eu já não tinha nada para fazer. Na pandemia ficou menos ainda. Então, eu peguei e pensei comigo mesmo, falei, cara, essa é uma excelente oportunidade para eu me dedicar a algo que eu estou curtindo fazer, né? Então, a partir dali, eu comecei a ter uma rotina inteira voltada para os meus treinos. Então, eu acordava com antecedência, né? Acordava cedo, tomava meu café da manhã ali, limpei minha alimentação, né? Que também ajudou muito. Então, acordava cedo, tomava meu café da manhã, ficava ali esperando os meninos chegarem para treinar, enquanto isso já fazia alguma coisinha, nas coisas que eu já sabia que eu estava patinando, tentava ir dando uma ativada, tentando melhorar um pouquinho ali, treinava com os meninos, logo na sequência já ia almoçar, dava um dezinho ali, um descanso, na parte da tarde, eu lembro que logo que eu comecei eu era doido com handstand, então na parte da tarde eu spamava handstand, ficava a tarde inteira brincando de handstand para tentar destravar essa skill, né, que foi uma skill que me demandou muito tempo, mas por conta da minha consciência corporal, que era muito ruim, da minha força que estava muito ruim, né, então me demandou muito tempo para aprender, e até porque também eu não tinha a técnica nem o conhecimento, né, por mais que eu trocasse ideia com o Jean, consumisse muito conteúdo sobre, né, meu aprendizado foi muito na tentativa e erro. Uma coisa que me ajudou muito depois que eu descobri foi começar a me filmar, conseguir corrigir muito da minha postura ali. Mas enfim, voltando à minha rotina, né? Eu ainda treinava o handstand ali na parte da tarde, basicamente inteira, e às vezes até um foquinho ou outro em algumas coisas que eu via que eu estava tomando muito pau para os meninos. E na parte da noite ainda tinha dias que eu ainda dava mais uma brincada, fazia alguma mobilidadezinha, algum alongamento, que por mais que eu não seja bom hoje, ainda não me considero elástico ou, enfim, extremamente móvel, vocês não estão entendendo como é que eu estava completamente travado. Então, assim, foi me ajudando muito essa rotina, né, todo esse contexto de pandemia. Enfim, eu imprimi uma rotina meio que de atleta mesmo, né, então estava 100% dedicado ali aos meus treinos, à minha alimentação, à minha rotina, e consequentemente eu colhi os resultados disso de uma forma rápida, né? Porque como eu mudei completamente meu estilo de vida, meu corpo reagiu de uma forma rápida, né? Graças a Deus também eu tenho uma genética que ajuda muito, que fez o processo acelerar também, né? Então nos primeiros 6 meses eu troquei muita gordura por massa muscular, já tinha dado uma leve tonificada. No primeiro ano já estava começando a ter um porte atlético. E, cara, no meu primeiro ano e meio ali, quando bateu mais ou menos um ano e meio de treino, meu corpo já tinha mudado completamente. E não só o corpo, né, mas a cabeça também, né? Recuperei muito da minha autoestima, recuperei muito da minha disposição, do meu dia a dia, né, da minha energia. Eu brinco com os meninos que eu voltei a ser criança.
voltei a ter vontade de correr, de pular, de treinar, sabe? No começo é muito complicado porque você não tem a disposição e você sempre procura um motivo para furar, né, para não treinar. E depois que você consegue inverter essa chave, né, que você faz daquilo um hábito, que você percebe o tanto que aquilo faz bem para você, acaba mudando, né? No dia que você não treina, você sente falta. Então, cara, mudou completamente minha vida, mudou completamente minha autoestima. E agora, adentrando dentro do tema do vídeo, né, que é o porquê eu faço o que eu faço, eu acho que nada mais justo do que passar um pouquinho dessa sensação, dessa mudança de vida aí, de hábitos e rotina que eu tive para frente, né? Então, a minha ideia com o canal, a minha ideia com minhas redes sociais, é muito passar um pouquinho disso para frente, passar um pouquinho dessa experiência que foi transformadora para mim, para minha cabeça, né? É, voltei a ter muita clareza nas minhas ideias, voltei a ter perspectiva de futuro, enfim, foi uma verdadeira transformação, foi um resgate, né? E eu quero poder passar um pouquinho disso para frente. Então, esse é meu intuito com o canal. Aproveitando já esse contexto, fazer um convite para você que se encontra nessa situação, que você está aí numa rotina ah, extremamente sem motivação, sem autoestima, descuidado com você mesmo. Cara, vamos começar, vamos para cima. Eu sei que no começo é difícil, eu já passei por isso, mas eu te garanto que quando você passar por essa fase aí de adaptação da rotina e tudo, que você vai entender o tanto que é gostoso, seu corpo está saudável, seu corpo está em movimento, você vai ver que você vai começar a sentir falta nos dias em que você não for. Então, vale a pena, muda completamente a sua autoestima, a sua cabeça, a sua rotina, e é uma sensação indescritível que só você sentindo na pele para você entender do que eu estou falando. Bom, para isso, estou criando uma comunidade online, uma comunidade para todo mundo participar, juntamente com os meninos, né, uma comunidade da Pocai, em que a gente vai criar um grupo de WhatsApp, aí estamos criando um grupo de WhatsApp para reunir a galera ao redor do Brasil aí, que queira treinar, né, que queira mudar de vida, que queira trazer esse estilo de vida ativo, saudável, né, estar em um grupo, pertencer a um grupo que tem esse mesmo foco, né, então trocar ali ideias, informações sobre treino, motivar um ao outro. Então, se você tem vontade de participar desse grupo, vou deixar também o link para vocês entrarem no grupo de WhatsApp aí na descrição do vídeo. E fica meu convite para todo mundo, você que já treina também, vamos entrar no grupo, vamos trocar ideia, vamos se motivar e vamos para cima. Beleza? Esse aí é meu convite, esse é um pouquinho do vídeo de hoje, uma breve apresentação de quem sou eu, como eu vim parar aqui e o porquê eu faço o que eu faço. Se você curtiu esse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí para você receber as notificações dos próximos vídeos, vídeos como esse. No canal aqui vou abordar bastante sobre treino, sobre estilo de vida, sobre alimentação, rotina, e eu não quero ensinar ninguém a nada, tá? Eu vou passar muito da minha experiência, o que eu aprendi, o que eu acho que eu fiz de certo, o que eu acho que eu fiz de errado, e cada um aí, no seu contexto, né, na sua individualidade, adere o que quiser aderir, enfim, e a gente troca essa ideia aí para que todo mundo possa crescer junto aí e a gente se puxar para cima, beleza? Do mais é isso, vou ficando por aqui, até uma próxima e tamo junto.